Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre o apoio incondicional das mulheres na vida de Jesus. Então, eu quero te convidar para ficar comigo até o fim, para você ver que legal, né? Nós vemos tudo que foi relatado aqui e então eu já te peço para curtir, comentar, compartilhar este vídeo, se inscrever no canal e nos ajudar aqui, tá bom? Em nome de Jesus, e que Deus abençoe sua vida, tá? Então hoje nós vamos falar sobre o apoio incondicional das mulheres no ministério e na vida de Jesus. Mas não é só isso, todos nós sabemos sim que as mulheres seguiam Jesus, tinham muitas, a mãe dele e várias Marias, né, que fizeram parte da vida de Jesus. Mas aqui em Lucas, no capítulo 8, e somente Lucas faz o registro do que ele menciona aqui. Então, por isso eu quis destacar nos nossos estudos, como nós estamos estudando o livro de Lucas, eu quis destacar, vale a pena, tá? Então, Lucas ele enfatiza o lugar de mulheres piedosas. Aí ele fala mulheres piedosas no ministério de Jesus e ele chama a atenção especial para o apoio financeiro delas. Ele menciona mulheres que seguiam a Jesus juntamente com os 12. E o fato aqui é que Lucas nomeia essas mulheres como sendo mulheres importantes e mulheres de posses, ou seja, mulheres ricas, mulheres que tinham dinheiro, né? E ele menciona aqui então 3 mulheres: Maria Madalena, Joana, mulher de Cusa, que era procurador de Herodes, e Susana. Então ele faz menção dessas 3 mulheres, versículo 3, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Então essas mulheres tinham condições financeiras, né? Elas eram mulheres importantes, como a Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Então ela estava ali num outro contexto das pessoas que seguiam Jesus, mas com certeza Jesus realizou alguma obra especial na vida delas, e assim elas passaram a seguir Jesus e ser uma ajuda fundamental e importante no ministério de Jesus, porque é claro, Jesus também precisava deste recurso, né? Eles tinham ali a tesouraria deles, eles tinham as ofertas, os recursos para que eles pudessem viver, andar, comer, né? E essas mulheres então foram fundamentais para isso. E eu quero só deixar registrado então o detalhe de que somente Lucas fez esta observação e esta menção. Agora eu queria que nós também víssemos, né, assim, que a mulher realmente é especial, né? O homem ele é pau para toda obra, ele tem uma natureza, mas a natureza da mulher é de submissão, de resignação, de ajuda, de companheirismo, né? A mulher ela está sempre pronta nos momentos difíceis, e nós vamos ainda continuar observando mais alguma coisa assim com relação a essas mulheres. Aí nós vamos lá para Marcos, no capítulo 15, 40 e 41, diz assim: estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além dessas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Estamos então no momento da crucificação de Jesus, e Marcos menciona que estavam ali. As mulheres, fala que de longe elas observavam, porém elas não fugiram como muitos discípulos que seguiam Jesus na hora que ele foi preso, que ele foi crucificado. Muitos foram embora, né?
vamos ver o relato de Lucas, né? O livro que nós estamos estudando, no capítulo 23, 54 e 56, diz assim: era o dia da preparação e começava o sábado. Então ali Jesus já tinha sido crucificado, já tinha passado um dia e já era o sábado. Era o dia da preparação e começava no sábado. Então, vamos lá, Lucas 23, 54 a 56. Versículo 55 diz assim: as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então se percebe que elas fizeram isso no sábado, mas não no sábado de manhã, porque o sábado verdadeiramente elas não podiam fazer nada, era dia sabático, era descanso, o judeu não podia fazer nada, né? Mas elas foram lá para ver onde o corpo de Jesus, onde tinham colocado, e você vê então uma movimentação das mulheres. Elas não pararam, elas trabalharam o tempo todo, elas não saíram de perto, elas não foram para casa só cuidar dos seus afazeres, elas continuaram uma missão ali. Muito embora a gente vai perceber nos relatos dos evangelistas, né, principalmente de João, bom, todos eles, né, a gente vai ver que até então nem os discípulos, nem as mulheres, eles não atentaram sobre toda a mensagem de Jesus que ele passou enquanto esteve com eles, sobre que ele iria ressuscitar. Você vê que elas vão ali com os bálsamos, né, para ungir o corpo dele, tipo assim, ele morreu, nós vamos agora fazer todo o cerimonial de embalsamento, né, nós vamos ali jogar os perfumes porque ele morreu. Então, isso é uma atitude de quem não pensa que Jesus iria ressuscitar, né? E a gente vamos ver na sequência aqui todas as coisas então. Aí vamos ver aqui. Isso foi antes, tá? Entre Jesus ainda no sepulcro, né? E eu quero ver agora as mulheres na ressurreição. Então aí já passou os 3 dias, estamos agora no domingo, e nós vamos ver então em Lucas 24, Marcos 16, Mateus 28 e João 20, tá? Estão registrados paralelamente. Lucas 24:1 diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Versículo 10 desse mesmo capítulo de Lucas diz: eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas os apóstolos. Que coisas, né? A aparição do anjo, o fato dele não estar mais no túmulo, porque aí eu dei uma pulada, tá? Eu apenas estou aqui colocando os versículos que enfatizam quem eram essas mulheres. Então você vê que as narrativas sempre vão falar da Maria Madalena, da Joana, da Maria, mãe de Tiago. Tem outro texto que fala Salomé, que dá a impressão que Salomé é a mesma Joana, porque tem texto que menciona Joana e tem texto que menciona Salomé. Não dá pra gente ler todos os textos aqui, não sabemos se é uma terceira pessoa ou se é a Joana que teria esse nome. Enfim, não dá pra comentar tudo aqui. Então ela enfatiza que as demais que estavam com elas confirmaram a narrativa das outras, de que tinham visto 2 anjos e anunciaram que Jesus não estava mais lá, pois havia ressuscitado. É a passagem da ressurreição, quando elas vão lá com os aromas e ao invés delas verem Jesus, o corpo de Jesus, elas já veem o túmulo aberto com a pedra revolvida. Em outros textos você vai ver que elas vão lá com
os preparos e pensando como que elas iriam tirar a pedra, como que elas iriam entrar lá para cuidar do corpo de Jesus, mas quando elas chegam, a pedra já está removida e elas veem então 2 anjos, né, um na cabeceira, outro no pé, onde Jesus tinha sido colocado. Vamos ver Marcos 16, 9 a 11, não vou ler tudo, só vou ler assim. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Você veja que sempre a Maria Madalena, ela é ressaltada, ela é muito mencionada, né, nos textos. E é interessante que os textos paralelos ali, são vários, são 4 textos, né, para a gente estar analisando. E João, Marcos ressalta que Jesus apareceu primeiro para ela. É difícil a gente imaginar a cronologia de tudo que aconteceu. Talvez ela tenha ido antes, né? Eu não sei, chegou antes do que as outras ou chegou mais apressada. E, enfim, é uma sucessão de acontecimentos, difícil da gente pôr na ordem cronológica, mas é enfatizado que Jesus apareceu primeiro para ela, né? Mas tem texto que não fala, não destaca isso. Vamos ver, o Marcos e o João destaca. João 21 diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então a gente pensa assim, né, que talvez ela foi muito mais cedo do que todo mundo e ela viu ali a pedra e se você for estudar os textos, você vê que ela sai correndo e vai chamar o Pedro. Não dá para ler tudo aqui, né, gente? Vocês têm que pegar cada um desses capítulos dos evangelistas, vocês vão ver, né? Ela sai correndo e ela vai falar para o Pedro tudo o que aconteceu. Então menciona ela. E aí o Pedro vai correndo com ela e vê que realmente o sepulcro está aberto e vazio, né? E aí volta para onde eles estavam reunidos, escondidos, e anunciar tudo isso. Então vamos seguir um pouquinho aqui. É só algumas, gente, é um estudo nem tão acurado de tudo que a gente vê nessas passagens, mas detalhes que eu gostaria que vocês vissem, guardassem, aprendessem e despertassem em vocês o desejo de estudar, de ver, de realmente verificar tudo isso aqui, porque é muito maravilhoso, sabe? A gente conhecer os detalhes de uma história. Então parece que Maria Madalena dá a impressão que ela foi sozinha antes das outras mulheres e, vendo o sepulcro aberto e vazio, correu avisar a Pedro e aos discípulos. É o que eu vi, assim, dentro de todos os relatos, né? E quem está narrando isso é o João, tá? Então ele fala assim, que ele, Pedro e o outro discípulo saíram correndo para verificar o sepulcro. Quem está falando o outro discípulo é ele mesmo, é João. Então ele fala Pedro e o outro discípulo. Ele não fala assim Pedro e eu. Ele fala Pedro e o outro discípulo. Então diz o texto que Pedro chegou a ver o sepulcro vazio, os lençóis, mas não entrou. Então o texto de João, no capítulo 20, né, fala assim: o outro discípulo também viu e diz e creu. Então ele está dizendo dele mesmo, que ele viu que o sepulcro estava vazio e acreditou que Jesus não estava mais lá, né? Vamos seguindo, então, no versículo 10, ainda estamos em João 20 agora, tá? No versículo 10 diz: e voltaram os discípulos outra vez para casa. Eles foram lá, viram o túmulo vazio, viram que Jesus não estava mais lá, voltaram para casa. Versículo 11: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E aí então que fala: viu 2 anjos
vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira, outro aos pés. Esta é a narração de João, né? Mais detalhada assim do que os outros. E aí no versículo 13 diz: então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e aí viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o pusestes, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Então nós vemos que houve, antes das outras mulheres, essa narrativa, porque os outros generalizam e falam que as mulheres, falam que todas elas participaram, viram os anjos e tal, mas João ele diz que ela viu primeiro, né? Marcos também. Então, talvez ela chegou mais cedo, ela chegou antes, e quem sabe depois, logo em seguida, as outras mulheres então chegaram ali para acompanhar tudo que estava acontecendo, né? Vamos fazer algumas observações. Maria Madalena se distinguiu pelo fato de ter sido a primeira pessoa a ver o Senhor Jesus ressuscitado. Então o nome dela é mencionado e destacado aqui na narrativa, né? O fato dela ter sido escolhida para ser esta pessoa, então ela foi a primeira pessoa, uma mulher, a ver Jesus ressurreto, ressuscitado. Não foi dado esse privilégio, essa honra para os discípulos, nem para Pedro, nem para o João, que também estiveram ali no túmulo, viram vazio, voltaram correndo avisar. Não foi para eles. Jesus apareceu para Maria, né, Madalena, e mostra que então ela tinha extraordinário amor e devoção para com Jesus, né? E quando foi transformada pelo poder da graça, do amor de Jesus, por ter sido liberta, e a gente pode imaginar nessa conexão de Jesus, porque livrou ela de 7 espíritos malignos, e nós podemos imaginar tudo que essa mulher passou, sendo uma endemoniada com 7 espíritos malignos, né? Então, até este momento, a gente vai ver que a mente dela ainda estava meia nublada por causa da tristeza profunda, né, do desespero, porque ela não reconheceu Jesus quando ele falou, apenas quando ele chamou o nome dela, então foi que ela, né, e também não caiu a ficha de que mas ele não está lá, onde foi? Achou que Jesus era o jardineiro. Ô moço, pelo amor de Deus, o senhor levou o corpo daqui, fala onde o senhor colocou, que nós vamos lá buscar. Olha só, ela achou que Jesus era o jardineiro que cuidava ali do jardim, dos túmulos, né? Então a mente dela ainda estava tomada pelo desespero, pela tristeza, né? Então ela, dessa forma, ela não identificou o que Jesus havia dito que deveria acontecer a respeito dele. E da mesma forma nós vamos ver que na sequência desse, olha, vamos dizer assim, um dia, alguns dias assim, né, vamos dizer, a ressurreição, depois nós vamos ter os relatos, 2 dias, 3 dias depois, Jesus ainda aparecendo para eles, nós vamos ver a incredulidade deles, nós vamos ver a incredulidade do Tomé, nós vamos ver que eles, a mente deles não estava assim tudo embotada, eles não lembraram nada do que Jesus havia falado,
2 discípulos voltaram para Emaús, estavam em Jerusalém, tipo assim, acabou tudo, vamos embora, acabou, morreu, vamos voltar para os nossos afazeres. E nós vamos ver na sequência de João 21 que eles voltaram a pescar, tipo assim, acabou, né? Vamos voltar a ser pescador. E tanta coisa acontece nesses encontros depois de Jesus com seus discípulos, mas eu vou parar por aqui, senão a gente fica muito tempo, né? Então, só quero destacar aqui no versículo 15 de João 20, que ele fala assim: perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tirasse, diz-me onde pusesse, eu o levarei. Já li, mas eu quero deixar ressaltado, tá? Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, meu mestre, Senhor, né? Amém? São detalhes, mas eu acho tão lindo, tão relevante, tão maravilhoso, porque faz parte da história de Jesus e faz parte também das mulheres que andaram com ele, dos discípulos, e tem a ver com a gente também, né? Tá bom? Será que nós estamos reconhecendo a voz do Mestre hoje em dia? Será que nós estamos atentando para as coisas que ficaram ditas por ele? Será que nós estamos crendo na palavra, naquilo que ele já deixou escrito para nós? É para nós pararmos, pensarmos, orarmos, enfim. Tá bom? Deus abençoe você em nome de Jesus. Eu espero que você tenha ficado até o final. Tá bom? Deus abençoe.